nasci em 24 de fevereiro de 1985, numa cidade chamada São Bernardo do Campo, São Paulo, no ABC Paulista. Eu nasci e cresci em um prédio que, por coincidência, era onde era antes a casa dos meus bisavós, tá? Uma família de italianos, por parte de pai, que vieram da Itália no início do século XX. E minha mãe é de São Paulo, capital, mas os pais dela são espanhóis e vieram após a Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Então, eu cresci com amigos de infância que nós convivemos durante a infância toda, aqueles prédios, aqueles condomínios de portas fechadas, mas onde eu tive muita oportunidade de brincar bastante, etc. E estudei em São Bernardo até a 8ª série, numa escola chamada Terra Mater. Então, eu fui para um colégio em São Paulo, capital, chamado Bandeirantes. E, meados do 2º ano, minha mãe havia mudado para Brasília por diversas questões e eu acabei vindo 6 meses após. Aí aqui eu fiquei e acabei fazendo faculdade aqui, residência, depois fiz mestrado e doutorado em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e estou aqui hoje. Meu pai é um cara sensacional, tem o próprio jeito de amar, é bem exótico, é uma figura única, assim, identificável, facilmente identificável em qualquer multidão. Ele é um advogado, foi especializado em lei de falências e atuou em muitos leilões há uns 30 anos atrás. Acabou estabelecendo um patamar de vida assim, com vários imóveis que permitiu que ele vivesse mais de renda. E hoje ele vive entre São Bernardo do Campo, no dia de semana, vai muito para praia, vai muito para Punta del Este e passa pelo menos uns 2 meses por ano viajando o mundo afora. E ele é um grande jogador de cassino, infelizmente, mas se controla bem, pelo menos. Minha mãe é uma das pessoas, se não provavelmente a pessoa mais brilhante que eu conheço. Notoriamente superdotada, foi primeiro lugar geral no primeiro concurso nacional de procuradores, era do INCRA na época, na década de 80. Ficou conhecida na época, sempre foi primeiro lugar em tudo, dotada de uma inteligência assim anormal. E sempre foi extremamente carinhosa comigo. Durante a infância houve alguns momentos em que ela trabalhava muito, em que ela, para manter casamento, acabava saindo muito e nem sempre ela estava ali presente. Mas o amor que ela sempre deu, com certeza, mais do que compensou, e o amor que ela dá até hoje. Eu acho muito difícil ter alguém melhor do que ela. Tradições familiares, elas são algumas tradições relacionadas às origens, então, desde alimentares, parte de mãe, tortilha, paella, assim, no meu dia a dia não era o típico brasileiro, assim, porque eu vivia muito na casa dos meus avós, onde eu falava muito espanhol, então o espanhol acaba sendo uma língua com naturalidade. Já os pais do meu pai faleceram quando eu ainda era muito novo, então não tive tanto, mas tem as tradições, sopa de capelete, então a culinária italiana, então muito em volta da mesa nas duas situações, os dois lados. Então a gente sempre teve uma relação muito emotiva com a comida, o que me fez inclusive ganhar muito peso durante a infância e que eu acho que foi a base primordial para eu estar hoje como endocrinologista, né? Demais tradições assim familiares são nada muito específico, assim, né? Mas são muito relacionadas à parte alimentar, direta e indiretamente. Algumas questões de missas em italiano, meus avós participavam sempre de clubes espanhóis, catalão, etc. Então, eu vivia muito esse perfil, né? Não, eu sou solteiro, eu sou casado com a medicina, com a ciência, com os pacientes e com o objetivo de salvar vidas. Tá? Não tenho filhos. Possivelmente os terei daqui 2, 3 anos. Embora a vida não tenha muito... As direções, elas nos surpreendem, né? Há 2 anos jamais imaginaríamos estar onde estamos hoje. Então, tenho 2 gatos de uma raça chamada Maine Coon, que tem um comportamento canino. Eu brinco porque são extremamente dóceis e carinhosos e eles são completamente diferentes do usual, mas como tudo. Então, é isso, sim. Então, eu tenho uma vida... Eu sou muito focado no profissional, me sinto extremamente realizado e eu sinto uma grande força quando estou focado neste lado intelectual,
que eu acho que é onde me foi dado esse objetivo. Bom, primeira ou oitava série, eu tinha uma característica, eu costumava ser primeiro lugar na escola desde sempre. Então, no primeiro grau ou ensino fundamental, eu tenho algumas críticas hoje veementes. Eu sofria muito bullying porque eu ganhei muito peso, e à época esse bullying era completamente ignorado. E até o próprio bullying em si, ele era ridicularizado contra mim. Então eu sofri muitos períodos de grande isolamento, até que na oitava série eu desenvolvi um quadro de anorexia, perdi aí mais de 30 quilos, tive algumas grandes complicações, porque eu comecei a fazer esportes loucamente. Então treinava vôlei, aí eu passei no que a gente chama de peneira para o vôlei, também ao mesmo tempo passei numa peneira para o handball, que hoje quem passou comigo está na seleção brasileira de handball, da Metodista, lá em São Bernardo, e eu acabei desenvolvendo essa anorexia, depois eu evoluí para uma bulimia e depois para uma compulsão alimentar. Então, minha relação com isso sempre foi muito dramática, porque hoje colegas que não percebem o que eles haviam feito, a época foi muito doloroso. Então, isso não é questão de vitimismo, é porque, de fato, para mim, não havia somente o xingamento, ele havia o isolamento decorrente disso. Junto com alguma mistura de sentimentos, porque eu ia muito bem na escola. Cheguei no ensino médio, primeiro ano, esse colégio Bandeirantes, onde a época era ranqueado por notas, de acordo com a matéria. Em geral, as classes eram divididas por notas, por médias globais, que a gente chama. Eu, do interior, entre aspas, embora seja grande São Paulo, eu já cheguei em quarto lugar geral, e isso era inadmissível para quem já era da escola há muito tempo. E a maioria da minha sala eram de orientais, então eu era chamado de gaidinho, o estrangeiro. Sofri muito bullying por causa disso, igualmente isolado. Tinha meu jeito próprio de ser. Tive um diagnóstico, inclusive, de autismo aos 4 anos, já trazendo de volta, porque eu só comecei a falar basicamente aos 5 anos. Depois virou, eu brinco que eu compensei tudo, mas eu tenho algumas características que são de Asperger, isso aí sem dúvida alguma. Então, eu tenho um diagnóstico já dado por 2, 3 profissionais de Asperger ou então do espectro autista, como preferirem chamar. Então, isso me fez ter comportamentos que não eram exatamente o padrão esperado para adolescência, etc. E isso levou a muito sofrimento nesse sentido. Isso eu acho que também contribuiu para a minha decisão de mudar para Brasília. Eu passei os últimos 6 meses em São Paulo sozinho, em casa, morando sozinho. Fazia supermercado, fazia tudo aos 16 anos de idade, nada contra. Me ajudou a ter algumas responsabilidades e, embora emotivamente talvez eu ainda careça de uma maturidade, por outros lados, a minha maturidade acabou me tornando mais precoce. Nessa história toda, eu acho que eu tive que aprender a lidar com... não gosto de usar assim, tem inveja, mas talvez a combinação de características levou as pessoas a terem alguns sentimentos que indiretamente levavam a reações, né? Então, desde cedo eu aprendi a lidar com isso. Aí eu mudei para Brasília, consegui... lá em São Paulo, esse colégio Bandeirantes, eu gostava muito do colégio, eu não era tão fã assim dos colegas, alguns ficaram no meu coração, nem sem dúvida alguma, mas não era fã de todos. Enfim, cheguei aqui para um colégio completamente diferente, me mudou o mundo e a forma de ver, tirou muito da minha arrogância que eu tinha à época, eu tinha muita arrogância, ganhava medalhas de ouro e prata em Olimpíada Brasileira de Física, Química, Matemática, em tudo. Tirou muito da minha arrogância, me fez ver que outras oportunidades... Então, não é que Brasília fez isso comigo. Aliás, Brasília fez, mas é pelo momento e pela forma, né? Talvez minha arrogância, ela vinha do fato de ser aquilo que eu achava que era a única coisa que prestasse, né? E até hoje eu acho que sobra um pouco disso. Então, podem me chamar de gordo, feio, qualquer coisa, mas não questiona a questão da inteligência. Essa é pisar no meu calo. Então, desde que cheguei para cá... Acabei tendo uma história também exótica, final do segundo ano do ensino médio. Passei na Unicamp, passei aqui na ESCS, que é a Escola Estadual, Escola de Medicina do Governo do Distrito Federal. Cheguei a sair, porque tinha uma lei que permitia se iniciasse. Depois eu tive que voltar para o ensino médio, então eu comecei a faculdade, voltei para o ensino médio. Aí no meio do terceiro ano, eu acabei passando no UNB e acabei saindo para fazer o UNB. Então, a história toda é mais ou menos assim. Na medicina... Talvez por ter uma questão da habilidade lógica muito boa, nunca precisei estudar tanto.
Na medicina eu caí na real, tive que aprender a estudar e ler muito mais. Só que eu tive um déficit de atenção, um TDAH, nunca diagnosticado até poucos anos atrás. E isso me afetava muito, me impediu de ter ainda mais alcance, sabe? Nunca ninguém olhou, prestou atenção, não era diagnosticado. Eu também tinha medo de sempre achar que eu estava me vitimizando, estava me hiperdiagnosticando. E falei, não tem. Aí há poucos anos, alguns anos, eu diagnostiquei e comecei a tratar e a vida mudou. Então, mas isso tudo foram muitos percalços nesse sentido, assim. E a medicina exige não só habilidade clínica, mas ela exige muita leitura também, que foi onde eu percebi. Então, a minha pior matéria na vida sempre foi português. Mas, assim, pior, assim, era, sei lá, um 7, 8, o resto era sempre acima de 9, meio, 10 então, assim, esse percalço que eu batalhei, hoje eu escrevo 1000 vezes melhor do que eu escrevia, mas muito era por conta da desatenção, do verdadeiro déficit de atenção e hiperatividade não previamente diagnosticado. Bom, eu sempre quis medicina desde os 7, 8 anos de idade. Causava estranheza a muitos colegas, porque o que eu me destacava mais era na área de exatas. Tanto que à época eu passei em ITA e grandes outros vestibulares também, dificílimos para a área de exatas, mas o meu objetivo era ajudar humanos. Havia uma parte de mim que era ajudar, que era compreender os incompreensíveis, talvez pela parte do bullying que eu sofria, eu queria ajudar, talvez pela obesidade que eu tive e que eu sempre batalhei e batalho até hoje. Eu sou um ser humano, eu adoro comer, então eu me identifico quando os pacientes me contam assim, falou, o que você gosta de comer? Não vem me falar que tem compulsão por rúcula, porque se for por rúcula, a gente interna no hospício. Tem que ser coisas que realmente são calóricas. Óbvio, ninguém tem compulsão por álcool, pode ser saboroso, mas entre ser saboroso e ter a química parecendo que te abraça a comida, então eu entendi isso muito profundamente na minha própria pele. Então, eu via que isso era extremamente mal compreendido e é até hoje. A gente ainda até hoje não sabe lidar com a obesidade, a gente só fala, é só fechar a boca. Qual pessoa com obesidade não sabe disso? Então, assim, vai muito além. Isso me fez ter muita motivação porque eu sabia que se tratava de uma patologia complexa, de entendimento multidisciplinar e que requeria uma análise, com uma compreensão do médico. Eu nunca recebi essa compreensão que hoje eu tento dar para os meus pacientes nos meus tratamentos. Então, eu queria ajudar. Eu sabia que o raciocínio lógico também serviria para a área médica e serve demais, e hoje mais do que nunca. E uma missão que simplesmente me levou e eu permiti que minha intuição me ajudasse nisso. Então, eu nunca pensei em outra carreira. A endocrinologia, ela foi optada desde o início da minha faculdade, não só pela obesidade, mas sim porque eu sempre tive uma visão, antes de ser endocrinologista, eu sou médico, de ver o ser humano como um todo. Eu não consigo fatiar o ser humano para analisar. Então, eu não trato o peso de alguém, eu trato a pessoa. Então, a pessoa tem isso e a gente vai tratar o que tem. Então, a endocrinologia ela é uma especialidade que requer conhecimentos do corpo inteiro, porque ela não tem ela tem manifestações em glândulas, mas, em geral, as manifestações das alterações hormonais, elas são no corpo todo. Então, e nessa história toda, me interessou muito uma coisa chamada fadiga, cansaço. Então, antes da residência de endócrino, eu fiz um estágio breve em Miami de síndrome de fadiga crônica. São fadigas que não são explicáveis por exames de sangue facilmente e que agora está vindo com toda à tona pela síndrome pós-Covid, que tem muitas similaridades com a síndrome de fadiga crônica. O meu mestrado foi na área de fadiga crônica. O meu doutorado foi na área de fadiga de atletas, que é síndrome de overtraining. Então, é uma área que eu enveredo muito. Eu acho que é uma síndromes que causam fadiga são pouquíssimo exploradas e são subestimadas pela medicina. Então, é uma área pela qual eu tenho um grande interesse, grande identificação também, porque eu mesmo sofri burnouts há 4, 5 anos atrás. Tenho me recuperado, eu ainda não me recuperei plenamente até hoje, tenho algumas quedas, e isso depois pode ser um outro assunto. E é uma área que eu gostaria muito de pesquisar no futuro muito breve junto, sabe? A área do esporte, eu gosto demais. O esporte tem inúmeros benefícios, mas não é aquela coisa chata da superioridade de quem faz atividade física, e sim da prática em si, e dos excessos e análise de como o corpo se adapta ao esporte. Existem muito poucos estudos que mostram, do ponto de vista hormonal,
como que o corpo se adapta, como ele se condiciona no esporte. A gente sabe bem da parte cardiovascular, de como os músculos também se adaptam, mas a gente não conhece nada do sistema das glândulas e dos hormônios, como que eles se adaptam, como eles se condicionam ao atleta. Então, tem essas áreas pelas quais eu me enveredo e que hoje acabam atuando junto. Eu não tenho um paciente com obesidade, ele não é a parte do paciente com atleta, é um contínuo, né? Então, esse é um paciente que no futuro naturalmente vai entrar numa atividade física e nada forçado. Então, raramente eu solicito atividade física de início, mas ele é um contínuo, não são mundos à parte. Tá? É fácil para organizar em caixinhas, mas no fundo, tudo faz parte de uma grande rede, né? Então, isso me ajuda também a individualizar muito cada paciente, a entender a complexidade, tanto da obesidade quanto da fadiga e de outros quadros, fazem individualizar, que vai exatamente no sentido oposto da padronização dos tratamentos, né? As redes sociais, elas trazem movimentos para todos os lados. Algo que é extremamente bem estabelecido é que as redes sociais aumentam o nível de ansiedade e de depressão das pessoas, porque elas se comparam com uma realidade maquiada das outras. É esperado que as pessoas não vão ficar colocando só sentimentos ruins. Elas tendem a colocar aqui o lado bom, elas tendem a colocar momentos felizes. Então, você se compara com alguém que não é aquilo. E a culpa também não é de quem expõe ali. Obviamente, você consegue fazer vários diagnósticos de pessoas pelas redes sociais, a pessoa com mais narcisismo, necessidade de autoafirmação. E também, por outro lado, você tem caminhos de pessoas que estão indo muito bem, pessoas que... A gente também, por exemplo, existem as pessoas que postam a melhora na perda de peso sem trazer aquelas questões irreais. Ainda bem que nós estamos experimentando um aumento bem importante do número de pessoas que postam a realidade, que postam os problemas. Isso vai desde a maternidade não perfeita até a questão do corpo não perfeito. Então, depende muito do perfil que as pessoas seguem. E elas acabam também cansando dos padrões irreais. Então, hoje, graças a Deus, talvez um dos lados, infelizmente, esse limão azedíssimo que é a Covid, fez a gente também cair em si e parar de querer se comparar com coisas tão perfeitas, com irreais, porque há coisas mais importantes na vida. Então, ser saudável não é ser paranoico, é a proporção entre o que você se permite e o que você não permite. Nessa sua pergunta, tem só um aspecto que é importante. Existe uma farmacofobia da obesidade. O uso indiscriminado de medicamentos para perda de peso, ele é um problema histórico. Por outro lado, se a gente acha que não tem necessidade de tratamento medicamentoso, no fundo a gente está sendo preconceituoso achando que a obesidade é só algo comportamental sem qualquer influência genética, sem qualquer influência química. Então, o nosso papel é saber oferecer o tratamento adequado, entender que a obesidade é uma doença crônica e recorrente, então não se trata perda de peso, se trata obesidade e a perda de peso ela é só o primeiro passo. Tá? Entenda, a gente tenta equalizar, porque quem tem obesidade, ela não é uma pessoa mais fraca do que quem não tem. Ela tende a precisar ser mais forte para conseguir se segurar, porque para ela é mais difícil se segurar, se para ela conseguir perder peso. Então, a gente tenta equalizar as pessoas. Então, assim, até as percepções e também as redes sociais, elas permitem muito a radicalização, isso em tudo. Obesidade, ciência, medicina e acho que em todos os aspectos, né? Porque a ponderação, ela é menos ouvida, ela chama menos atenção. A ponderação, ela atrai um número pequeno, ela é menos compartilhada, ela é menos visitada do que os extremos. Isso é uma tendência natural do ser humano de querer se apoiar em algum extremo, e isso a gente vê até na questão política hoje em dia. O ponto mais forte é quando eu identifico um problema em que ainda não há soluções, ou as soluções são precárias, são insatisfatórias. Esse é o ponto. Então, eu identifico um problema ainda subestimado. Então, esses são os meus focos. Por isso que eu primeiro trabalhei na área de fadiga e depois eu fui para a síndrome de overtraining, que é uma síndrome que é causada não só por excesso de treinamento, isso que ficou no passado, mas sim também por uma má nutrição, uma má alimentação, um hábito de sono pior, uma concomitância com treinos muito fortes. Nós temos um problema hoje muito sério. Bom, primeiro, a gente tem um número crescente de atletas amadores profissionais, que eu chamo. O que acontece? São pessoas que têm carreiras fora do esporte, são executivos, são advogados, médicos, etc., e que tentam chegar num patamar profissional no esporte. Então, você tem uma tentativa de concomitância de alta performance em tudo.
Basicamente, a gente tem visto isso tem sido muito potencializado por coachings, etc. Nada contra porque a pessoa se organiza e ela melhora, mas você tem que mandar muito bem profissionalmente, financeiramente, socialmente, familiarmente, sexualmente, fisicamente, todos os aspectos ao mesmo tempo. Ou seja, a imperfeição ela passa a ser um tabu, ela passa a ser um estigma, ela passa a ser não mais aceitável. E isso acaba levando as pessoas a se robotizarem. Na robotização, aquela questão da motivação, força, foco e fé, ela faz muito bem, mas ela tem um limite. Quando você ultrapassa esse limite, você passa a ignorar sinais do próprio corpo. Então, você passa a não somente utilizar a gasolina reserva do seu corpo, porque você tenta manter uma alta performance em todos os aspectos, e nós somos seres humanos, como você passa a usar as peças do próprio carro para funcionar. E aí você passa a consumir essas peças e aí o buraco já é mais embaixo. Então, o overtraining ele é resultante disso. Então, não só em atletas mais profissionais que vivem do esporte, mas também em pessoas que também são de outras áreas. E eu vi que isso era subdiagnosticado, era subinterpretado, não tem marcadores tão fáceis de serem detectados. Então, você tem... a gente fez uma análise... Hoje, eu posso falar, hoje foi o maior estudo do mundo na área, chama estudo EROS, que é Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome. A gente descobriu mais de 45 marcadores de overtraining, havia até então 3 ou 4, e com isso foi o maior número de estudos, hoje eu acho que eu sou o maior autor no mundo, e publiquei um livro, tem um ano aproximadamente, a convite da Nature, do grupo da Nature, um livro de autor único, que tem feito bastante sucesso, tá? E isso tudo foi decorrente do meu doutorado, mas que geraram dezenas de publicações, literalmente, e que mudou completamente a forma como o mundo vê essa síndrome, que afeta aí em aproximadamente metade dos atletas, inclusive os atletas não profissionais, tá? Então, é uma síndrome de grandíssima prevalência, que não era tratada, não era compreendida. E hoje, inclusive, a minha pesquisa, ela mudou completamente a forma de se fazer pesquisa nesse assunto, e hoje todas as grandes universidades no mundo estão pesquisando conforme a gente recomendou dentro do nosso estudo. Então, isso para mim, eu tenho bastante orgulho dessa caminhada. Também já fiz pesquisas mais clínicas na área de obesidade. Já publiquei algumas outras situações. Então, meu objetivo é trazer uma que a gente chama de medicina translacional. O que é medicina translacional? Que é o futuro. É gerar uma observação dentro da clínica para gerar hipóteses e avaliar se elas realmente confirmam na medicina, na área da pesquisa ou dentro da medicina básica e vice-versa. Será que aqui eu consigo aplicar na clínica, né? Então, essa conversa entre a medicina básica, a medicina de tabela, a medicina de laboratório com a medicina real, ela é algo que, infelizmente, ainda havia muito pouco. Então, você ouvia palestras de médicos grandes profissionais, grandes pesquisadores, mas que você questionava, olha, acho que esse cara não vê paciente, porque ele traz algumas informações que não correspondem no manejo do dia a dia. Ele tem o papel dele, mas que é importantíssimo. Mas essa conversa, ela requer também habilidades em diferentes áreas, né? Então, não é tão fácil. Então, acabou que eu fui para essa área e, naturalmente, já havia conduzido pesquisas, né? Em clínica, então, quase que sozinho, sempre fui orientado, mas, assim, eu praticamente conduzi sozinho as pesquisas. Então, todas as etapas, desde a aprovação em comitê de ética, a condução do estudo, compilação de dados, análise de dados, estatística... desenvolvimento dos artigos, revisão, publicação, fiz praticamente sozinho. Então, adquiri um pouco de expertise nisso, né? E quando chegou a nossa pandemia, eu já tinha essa carga prévia toda que foi de extrema importância para eu realizar o que eu realizei depois. Começamos a pandemia, Wuhan, final de 2019, início de 2020. E eu não havia pensado em momento algum em entrar para pesquisas na área. Pensava somente em tentar contribuir, tentar ajudar meus pacientes, salvar vidas, quando se fossem necessárias. Isso é um pensamento ainda do início de 2020. Bom, o primeiro alerta surgiu quando se trouxe a hipótese de que medicamentos contra a hipertensão poderiam ser fator de risco contra a Covid-19. Isso ainda lá na China, janeiro, fevereiro. E havia uma medicação que eu conhecia muito bem, chamada espironolactona, que é um antihipertensivo, que tem uma atuação que poderia solucionar, em tese, os problemas que os outros antihipertensivos trariam. Bom,
Nisso, eu fiz a minha primeira publicação, uma carta ao editor para o American Journal of Physiology, que tem um altíssimo fator de impacto, propondo a espironolactona como uma boa possibilidade. Paralelamente a isso, um grupo de dermatologistas, o Andy Goren, o Carlos Vambier, principalmente, eles começaram a elocubrar a hipótese de que a COVID poderia ser mediada por hormônios com ação de testosterona, que nós chamamos de hormônios androgênicos. Nisso, eles detectaram pela primeira vez, já se conhecia que os homens tinham um risco aumentado de piorar por Covid em relação às mulheres, isso independente da presença de doenças, independente da presença da idade, etc. E se detectou que homens com calvície poderiam aumentar o risco em relação a homens sem calvície. E a calvície no homem é um resultado de uma hiperexpressão androgênica. Vamos dizer que é uma combinação dos níveis de hormônios masculinos, mas aqueles mais masculinos ainda, entre eles um chamado de hidrotestosterona, e uma hipersensibilidade dos receptores desses hormônios. O hormônio, para agir, ele precisa ter alguém que o enxergue, que é o receptor. E nisso houve a teoria androgênica, qual foi iniciada, e se verificou de fato que o vírus SARS-CoV-2, ele para entrar nas células, ele precisa indiretamente de hormônios. Então, por quê? Porque esses hormônios masculinos atuam numa proteína que chama TMPRSS2. São esses hormônios que regulam essa proteína. Essa proteína prepara o vírus para que ela entre por uma proteína chamada ECA2. Então, 80% a 90% da entrada do SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, nas células, são dependentes desses hormônios masculinos indiretamente. Isso ajuda a explicar por que, por exemplo, crianças antes de 11, 12 anos, crianças antes da puberdade, não tinham praticamente sintomas. Isso explica também por que crianças com menos de um ano, por outro lado, têm um risco relativamente aumentado em relação a crianças acima de um ano. Crianças com menos de um ano têm um fenômeno chamado mini-puberdade, muitas delas, que são os hormônios masculinos e femininos, os esteroides, eles não são zerados em crianças com menos de um ano. Muitas delas têm um pouco desse hormônio, o que pode justificar por que elas tinham um pouco mais. Esses achados foram confirmados, múltiplos dados, então a gente tem mulheres que têm mais hormônios masculinos, que são mulheres, por exemplo, com síndrome de ovário policístico, apresentam maior chance de gravidade, mais sintomas. Nós verificamos isso aqui, isso foi corroborado por um grupo independente na Inglaterra, usando a base de dados do país inteiro. Homens que têm calvície foi confirmado por múltiplos grupos independentes. Homens com câncer de próstata que usam bloqueadores de testosterona, que em tese são homens muito mais frágeis, com menos músculo, com estágio mais grave da doença, mais final, mais tardio, que em tese seriam muito mais frágeis e que evoluiriam muito pior na COVID. Eles não só não evoluem pior, como quase todos os estudos mostraram que eles têm uma proteção contra a COVID-19. Homens que usam medicações e mulheres que usam medicações que bloqueiam hormônios masculinos também mostraram um quadro de COVID mais leve, tá? Então, todos os achados reunidos fortaleceram muito o que a gente chama de teoria androgênica. Nessa história, vem a espironolactona, porque essa medicação, além de ser anti-hipertensiva, ela também bloqueia, então ela teria uma duplação. Foi aí que eu me juntei ao grupo, e a gente começou as pesquisas com os hormônios, com as drogas chamadas antiandrogênicas. Nós viemos de uma outra teoria até chegar aqui. Então, disso veio a correlação entre a endocrinologia. E, no final das contas, os vírus... É diferente, um vírus da dengue, ele causa mais ou menos os mesmos sintomas e a mesma gravidade em quase todos. O vírus do SARS-CoV-2, o vírus da COVID, ele tem um espectro muito amplo de gravidade. Você tem pessoas que não têm nada de sintomas e pessoas que agravam muito. Então, o mesmo vírus trazendo espectro muito amplo, é muito mais dependente da pessoa do que do vírus a gravidade, diferentemente dos outros. Então, como o espectro é muito amplo de manifestações clínicas de gravidade, isso é bem claro que depende, então, muito mais da pessoa, do hospedeiro, que somos nós, do que do vírus. Então, eu preciso ter uma melhor saúde para isso. E boa parte, se não quase todos os fatores de risco relacionados à COVID, obesidade, diabetes, doenças metabólicas, inflamatórias, o nível de expressão e atuação dos hormônios masculinos, todas elas são correlacionadas com a endocrinologia. Então, enquanto a infectologia ela tem um papel primordial por se tratar de uma infecção, a endocrinologia tem um papel primordial na proteção do hospedeiro, do ser humano, que é o principal determinante da gravidade da doença, de como o corpo vai reagir. Então, nisso levou a gente a realizar todas as pesquisas que nós realizamos.
já publicamos diversas. No início, inclusive, a gente acompanhou alguns pacientes ainda não em pesquisa. Diferenças nos tratamentos mostraram que o tratamento era muito melhor que o não tratamento, tanto que se tornou antiético para o nosso grupo realizar pesquisas dando placebo completo, sem dar qualquer suporte. E quando era adicionada essas medicações que inibiam a ação dos hormônios masculinos, que não é só a espironolactona, mas também a finasterida, a dutasterida, a proteção se mostrava muito maior, a limpeza do vírus, a negativação era mais rápida e os sintomas iam embora muito mais rápido. Então, isso tudo começou todos os nossos estudos. Bom, antiandrogênicos são moléculas que inibem a atuação da testosterona, dos hormônios com testosterona. Pode ser em qualquer jeito. Elas podem inibir a conversão do hormônio masculino em formas mais ativas, ou eles podem inibir o receptor onde elas agem, eles podem inibir a transcrição genética. Então, eles atuam em algum ponto inibindo a ação desses hormônios masculinos, tá? É importante deixar claro que é muito mais decorrente da proporção entre esses hormônios. Por exemplo, se não homens jovens seriam os piores, porque eles têm muita testosterona. Mas a proporção entre a testosterona e um derivado dela chamado de hidrotestosterona, que é 5 vezes mais potente, e o quão sensível o corpo é. Tanto que a gente detectou que a genética de sensibilidade dos receptores de testosterona também são preditores, sozinhos, de forma independente, da gravidade da Covid. Então, esses antiandrogênicos, eles inibem a ação dessa testosterona, e com isso, eles acabam inibindo indiretamente a ação dessa proteína que chama TMPRSS2, ou seja, o corpo acaba expressando menos essa proteína, diminuindo a capacidade de preparar o vírus da Covid para entrar nas células. Então, esse é o mecanismo de ação proposto. Além disso, existem mecanismos anti-inflamatórios desses hormônios por outras vias e mecanismos, inclusive, até antibióticos nessas outras dos antiandrogênicos por múltiplas outras vias que são mais complexas de explicar aqui, mas que já se mostraram ter algum papel em quadros de sepse, ou que o pessoal chama de infecção generalizada, uma medicação antiga, chamada flutamida, por exemplo. Então, isso vai muito além da nossa pesquisa, vai muito além da molécula que a gente pesquisou e vai muito além da Covid-19. Esse é um achado que veio para ficar agora em diante, para a medicina. A proxalutamida, ela é uma molécula, uma droga, que é da classe do que a gente chama de antiandrogênicos não esteroidais. São moléculas extremamente potentes para inibir a ação dos hormônios com ação de testosterona, que são usadas principalmente para câncer de próstata resistente à castração. Aqueles pacientes com câncer de próstata que não conseguem ter mais resposta com outras terapias passam a usar essas moléculas. Existem outras moléculas dessa classe, chamada enzalutamida, bicalutamida, darolutamida, apalutamida, são vários com esse sufixo final, lutamida, e a proxalutamida é, entre elas, provavelmente a mais potente de todas, embora ainda não tenha sido aprovada, ainda esteja em estudo. E ela também atua como potente anti-inflamatório e também atua não só no TMPRSS2, que é aquele que eu falei, mas também atua diretamente na porta de entrada do vírus, que é o ECA2. Bom, não foi a gente que foi buscar, foram eles que nos buscaram. A empresa que produz essa molécula é uma empresa chinesa, uma startup, era pequena, bem pequena, chama Quintor. Eles buscaram a mim, depois buscaram a Applied Biology, que é um instituto de pesquisa localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles ofereceram para a gente doação da molécula para pesquisa. Enquanto isso, a gente sabia que precisaria de moléculas com ação antiandrogênica mais potentes do que a dutasterida e do que a espironolactona, pelo que poderia vir. Então, a gente buscou outras grandes empresas farmacêuticas e, estranhamente, exatamente sabendo do potencial terapêutico, elas se recusaram a dar qualquer contribuição e ajuda, porque nós deixamos claro que nós realmente queríamos encontrar opções terapêuticas. Então, nós recebemos algumas portas na cara
de boa parte das indústrias que hoje estão com moléculas ou vacinas. Não sei se estávamos um pouco fora do que era esperado, do script, enfim. O importante é que nós conseguimos a doação, nada além da doação, dessa empresa chinesa chamada Quintur, para estudar proxalutamida. A submetemos aqui para a Conep e iniciamos a nossa pesquisa em outubro de 2020. Não, a proxalutamida é um agente antiandrogênico extremamente potente, da classe dos antiandrogênicos que nós chamamos não esteroidais, que atua na terapia de privação androgênica para pacientes de câncer de próstata, mas atualmente ainda em pesquisa, e também tem mostrado resultados muito positivos para mulheres com câncer de mama. Então, a atuação dela é exatamente pelo mecanismo de grande supressão, de grande bloqueio das vias pelas quais o vírus da Covid-19 entra nas células, e também bloqueio da inflamação causada pelo vírus. Por isso, ela teve esse grande potencial para a Covid-19. Bom, essa história ela precisa ser contada. É a ciência pura e simples sendo aplicada, junto à nossa sensibilidade e à humanização. No estudo da proxalutamida, nós começamos realizando em pacientes ambulatoriais, em tratamento precoce. Tratamento quando a pessoa recebe o diagnóstico, que é quando existe o melhor prognóstico. Nesses pacientes, principalmente no de mulheres, a gente começou a ter alguns pacientes na variante P1, que foi a variante do Amazonas, que surgiu no finalzinho de 2020 e alastrou o início de 2021, que é considerada a variante mais letal que o mundo já teve. Ela é 4 vezes mais letal do que a segunda mais letal, que é a Delta. Nisso, alguns pacientes começaram a apresentar respostas nos exames de sangue completamente inesperadas, e eram todas, como depois meu chefe viu, eram todas que usavam a proxalutamida e não placebo, porque o estudo era duplo cego, eu não conhecia. Nisso, a gente começou a ver que ela tinha uma ação completamente anti-inflamatória e antitrombogênica, automaticamente, dramaticamente. E a gente levantou a hipótese, ciência sendo aplicada, de que poderia funcionar em pacientes mais tardios, pacientes hospitalizados. Quem não me chamou foi o Amazonas, não fui eu que fui até o Amazonas. O estado, chegou um casal aqui, inclusive vou encontrá-la, dona Lúcia, que está lá agora, minha paciente há alguns anos, nada acontece por acaso. Ela foi a primeira paciente que eu atendi com a variante P1. Ela foi a pior paciente que foi. Não faleceu, graças a Deus, ficou entubada. E o esposo dela, o Dr. Fernando, já foi presidente de associações médicas no Amazonas, eles moram em Manaus. Me convidou falou assim, por que você não começa, você não pesquisa, não faça em Manaus? Então assim, Amazonas me chamou. E tudo aconteceu dentro de uma conexão perfeita. Fui para lá com um projeto aprovado. A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa aprovou meu projeto sem necessidade de eu ter especificado o hospital, era só obedecer o protocolo. A própria Conep, no ano anterior, publicou as orientações para os pesquisadores em que se permitia que eu introduzisse os hospitais após o início da pesquisa neles. Então, não havia uma data especificada. Então, isso eu até comentei com o pessoal da Conep na época, agora eu tenho um estudo aprovado, eu vou para lá encontrar os hospitais, porque eu vou ter o projeto aprovado. Cheguei dia 31 de janeiro, com o projeto no braço, pronto para mostrar. Uma rede chamada Rede Samel, que é a maior rede do Amazonas, sempre buscando aí realmente salvar vidas, era o que interessava para eles, tá? Eu posso te garantir que eu tive dificuldade com determinadas redes que não eram donas do plano de saúde, porque eles questionaram se o medicamento fosse muito eficaz, iria reduzir muito o ganho por paciente. Então, eles não tinham tanto interesse. Enfim, a Rede Samel nos acolheu na hora, foi algo muito intuitivo por parte do presidente, o Beto. Nós iniciamos a pesquisa no dia. Tá? Eles aprovaram, nós mostramos o termo de consentimento livre esclarecido, assinamos o termo de cooperação técnico-científica, fizemos todo um treinamento conforme as boas práticas clínicas, tudo no mais alto padrão. Nessa história, uma parte dos pacientes começaram a ter uma resposta dramática, e a gente tinha um índice de recusa, porque a gente era muito cuidadoso na hora de oferecer para os pacientes, né, a pesquisa, falando que era metade de chance de ser placebo, de que não tinha nenhuma garantia, dos riscos, etc. Mas aí o interesse aumentou muito, a gente até segurava. E o interior do Amazonas nos chamou. Eu digo que o interior porque foram acontecendo coisas
e mudou completamente, eu acho que o destino de algumas cidades como Itacoatiara, Parintins. Foram de dezenas de mortes por dia para dezenas de altas por dia e praticamente zeraram as mortes em menos de uma semana. Tá? A curva de queda no Amazonas, mesmo nós não tendo os hospitais públicos de Manaus, que representam mais a metade, a curva de queda na mortalidade no Amazonas em fevereiro foi muito mais íngreme do que as curvas que ocorreram posteriormente nos estados. Tá? Obviamente isso não comprova nada, mas da mesma forma que a gente vê vacinas trazendo essas curvas, os mesmos que associam as vacinas com essas curvas, a gente não tem por que também não elaborar a hipótese de que isso tem associação. Então, foi um chamado, foi questão intuitiva de que tinha que ser lá, de que as vidas teriam que ser salvas lá, uma força de cura para tentar ajudar, para tentar salvar vidas, para mostrar que existia um caminho. Então, isso nos levou até o Amazonas. Os resultados foram tão bons que o Sul me chamou. Eu fui para o outro extremo do Brasil. Os resultados foram praticamente exatamente os mesmos, ou seja, a pesquisa foi completamente replicada, ou seja, quando você tem resultados que eles são replicados em uma outra situação geográfica, a redução da mortalidade no tempo de internação foram muito próximos, dando completa consistência aos achados. Tá? Na minha ingenuidade, naquele momento, nós tínhamos uma grande ferramenta contra a Covid-19 que poderia salvar aí 70%, 80% das vidas dos pacientes ao menos entre os pacientes que internavam por Covid-19. Isso sem contar na redução de hospitalização em 80% também a 90% dos pacientes antes da hospitalização. Então, nós ali divulgamos, conforme a própria CONEP solicita, quando existe relevância para a saúde pública, nós fizemos uma coletiva no dia 11 de março de 2021 para contar para o mundo o que a gente encontrou, esperando um mundo que queria curas, esperando que o mundo estivesse buscando curas, buscando respostas, buscando formas de salvar vidas. Então, esse foi o nosso propósito, tá? Mais nada. Os resultados são inquestionáveis. A redução na mortalidade foi entre 77% e 92%, tá? A redução no tempo de hospitalização foi acima de 50%. A velocidade de recuperação foi mais de duas vezes maior, tá? Então, era nítido, os médicos jamais sabiam qual que era placebo, qual era a medicação, porque era um estudo duplo cego, mas eles acertavam em quase 100% das vezes. Então, juntando tudo isso, é extremamente fácil de entender, tá? Então, qualquer interpretação fora disso, havia uma má intenção. Jamais imaginávamos que ocorreria isso. A resposta diante desses resultados divulgados, houve uma grande comemoração por uma parcela da população que queria salvar vidas acima de qualquer outro valor, da população verdadeiramente moral que queria que não houvesse mais mortes, que a gente tivesse o menor número de óbitos possível, porque esse é o nosso objetivo. Mas houve uma pequena reação inesperada, não da comunidade científica. A comunidade científica não comprometida com independência recebeu muitíssimo bem, tanto que o nosso estudo recebeu nota máxima das dadas até hoje pela McMaster, do Canadá, tá? Que é nota 6 em 7, eles nunca deram nota 7 para nenhum outro trabalho. O nosso trabalho teve nota da qualidade de condução, de randomização do estudo, da análise, acima de boa parte dos estudos feitos com medicações da Big Pharma, mesmo sendo sozinho independente. A FDA aceitou entre as primeiras vezes na história da FDA dados que não vieram de uma Big Pharma, de uma associação de universidades, e sim de um único investigador, ainda mais vindo de um país periférico. A OMS, junto com o Cochrane, a COVID-NMA, classificou nosso estudo também como nota máxima, tá? Então, quando interessa tão e somente a parte científica, não houve qualquer questionamento, nós seguimos à risca tudo, fomos extremamente, inclusive, conservadores na análise para evitar qualquer possibilidade de superestimar os resultados. Enquanto isso, houve uma reação que me causou muita estranheza de início, mas que em comum, depois a gente foi descobrindo que eram reações de pessoas que não poderiam aceitar que uma outra possibilidade terapêutica viesse à tona.
Então, nós tivemos uma reação desproporcional, ataques pessoais, ameaças, acusações, vindo de uma rede orquestrada, de uma rede armada, em comum, pessoas que não têm a vida como principal objetivo, pessoas que estão mais preocupadas desde vaidade, ego, até interesses financeiros. Então, em comum, são pessoas que têm valores um pouco distorcidos atualmente, pessoas muito competentes, inclusive, nessa situação, que foram distorcidas por alguns motivos, não sei ao certo, que geraram fake news, que fabricaram informações e que, ao final das contas, não há absolutamente nada de errado. O nosso estudo seguiu absolutamente todas as normas e ainda mais toda a questão ética à risca. 100% do que era permitido nós fizemos, 0% do que não era permitido nós fizemos. A gente não fez nada fora. Então, houve uma fabricação, uma rede de fabricação de dados. Provavelmente a gente chegou com uma possibilidade, com uma solução que não era prevista. E isso assustou muito. Isso envolveu não somente determinado grupo aqui no Brasil, mas envolveu muita gente fora. Pessoas foram contratadas para me atacar durante muitos meses, tá? Tentaram me atingir, não conseguiram. Pagas por instituições patrocinadas pela Big Pharma, tá? Isso nós temos documentos comprovando, vão vir à tona no momento certo. Nós temos revistas científicas de altíssimo impacto também pagas para não aceitar nosso trabalho, com decisões inesperadas em determinados momentos, também temos documentos para isso. Então a gente viu que a nossa maior batalha para salvar a vida não era encontrar uma solução, e sim oferecer essa solução. Então a comunidade científica honesta, a comunidade científica com honestidade intelectual, pessoas com o cérebro sendo utilizado, pessoas destemidas, pessoas que estão aqui para salvar, essas unanimemente apoiaram os nossos estudos. O Androkov, ele é um questionário para diagnóstico clínico da Covid-19. Ele foi pensado em ajudar as áreas onde o exame oficial, que é o PCR, pode ser o antígeno, não chegam por conta de custo, por conta de falta de acesso. Também foi pensado em dar um diagnóstico mais rápido para evitar a continuação da transmissão, então isolamento, pronto isolamento. Então ele foi pensado em tentativa de reduzir a transmissão global da doença, da Covid, e permitir que regiões mais pobres, sem acesso à saúde, pudessem fazer esse diagnóstico. Ele foi desenvolvido a partir de acompanhamento de mais de 1.700 pacientes, e que a gente conseguiu identificar através de umas múltiplas análises estatísticas que uma determinada pontuação para cada sintoma consegue nos dar uma acurácia de até 85% no diagnóstico de Covid-19 baseado nos sintomas, tá? Sem necessidade de exames adicionais. Então eu conseguia. Esse score, obviamente, ele tem algumas limitações. Os sintomas eram sintomas que precisavam ser sintomas novos ou mudança no padrão de sintomas que a pessoa continua a ter, acima de 18 anos, enquanto o vírus do SARS-CoV-2 era o vírus mais prevalente. Obviamente, se você começa a ter influenza, igual você começou a ter mês passado no Brasil, em dezembro de 2021, ele acaba perdendo sua acurácia, porque os sintomas poderiam ser atribuíveis a uma outra doença. Então, esse score ele foi prontamente aceito e publicado. Até hoje, eu acho que é o único score aceito. Já foi mencionado inúmeras vezes pelo OMS. É usado por diversos, dezenas de governos, tanto estaduais aqui, quanto governos de outros países, tá? Como um guia para o diagnóstico de Covid na ausência dos exames. Então, ele provavelmente ajudou indiretamente a salvar muitas vidas também. Bom, primeiro, o nosso score clínico Androkov foi adotado pelo governo brasileiro para realizar o aplicativo chamado Tratikov, que teria sido, eu acho que, o melhor aplicativo do mundo para a Covid-19. O grande porém, eu não tive qualquer participação no desenvolvimento do aplicativo. O grande porém foi que o aplicativo vinha junto com uma oferta de tratamento. E como o tratamento ele era muito estigmatizado, essa oferta de tratamento acabou destruindo o aplicativo perante a mídia.
sofreu tanto desgaste que ele não foi colocado em prática. Nisso, meu nome foi associado, porque ele abertamente cita o Androkov como a base para o diagnóstico, tá? E, para mim, um grande erro do Brasil, todos, porque por conta de detalhes assim que tornaram inicialmente o aplicativo não apropriado, mas bastavam alguns ajustes para ele se tornar extremamente apropriado, principalmente para o diagnóstico, que a gente teria salvado muito mais vidas, mas preferiram destruir por conta de questões políticas associadas. Então, a vida foi deixada em segundo plano nessa história. Idêntica, de forma muito próxima, o presidente Jair Bolsonaro começou a mencionar a minha pesquisa. Bom, inicialmente, após a apresentação da minha coletiva, no dia 11 de março de 2021, a minha apresentação começou a ser viralizada e algumas pessoas aliadas ao governo, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, começaram a compartilhar a coletiva como uma vitória do Brasil, porque de fato era uma vitória do Brasil, por se tratar de uma pesquisa 100% nacional, com a qualidade do mais alto patamar, tá? E foi considerada como uma vitória do Brasil, que não há nada de errado com isso. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro começou a falar da nossa pesquisa, da Proxalutamida, cujo pesquisador principal no Brasil, ou da pesquisa, sou eu. E, a partir disso, minha vida virou um inferno, tá? Houve uma mudança brusca no comportamento do presidente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Nós tínhamos uma ótima relação, realizávamos reuniões para estabelecer. Havia o bom senso, percebia-se, e a partir disso iniciou-se uma saga por uma investigação ilegal, que não era competência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vazamentos contínuos ilegais de informações, uma institucionalização desses vazamentos e uma guerra completamente desleal e covarde da instituição do Estado, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, contra mim. Com a força de um órgão de um Estado, eles conseguiam muito mais visibilidade, eles conseguiam tentar destruir muito mais do que eu conseguia responder. Afinal, eles são, em tese, o órgão e eu sou só um pesquisador. Mesmo com múltiplas atrocidades, múltiplas aberrações na conduta, não havia interesse por parte de quem investigava, por uma parte da mídia, em saber se essas investigações eram ilegais. Não interessava, o interessava era acusar, porque era a pesquisa do Bolsonaro. 100% das matérias que me difamavam, além de conter notícias fabricadas, fake news, elas sempre citavam o presidente Bolsonaro, ou seja, não se tratava de ciência, se tratava de política. E praticamente nenhuma matéria se interessou em saber se salvou vidas, se a medicação ajudava. Eles tentavam criar uma narrativa para acusar, desde 200 mortes, o que era obviamente causado pela doença, tanto que nós salvamos só na pesquisa pelo menos 120 vidas, mas com isso eles tentaram tornar uma barreira algo que poderia ter salvo dezenas de milhares de vidas. Isso eu falo com toda certeza. Então, a vida foi jogada para segundo plano com a desculpa de que havia normas que não haviam sido respeitadas, o que é completa mentira. Isso é bem fácil, qualquer pessoa com um mínimo de razoabilidade e honestidade intelectual percebe, tá? E levou para essa triste situação que nós chegamos até hoje. Então, a proxalutamida se tornou a nova hidroxicloroquina, que é um absurdo. Então, toda vez que isso era mencionado como nova hidroxicloroquina, a não ser as pessoas que têm má fé, elas entendiam que aquilo era só uma jogada, que não havia qualquer relação. As pessoas de má fé, de falta de caráter, essas sim levavam isso a sério, tá? Porque era nítida que era uma narrativa para destruir o presidente atual, e essa luta anti-Bolsonaro a qualquer custo é algo que eu abomino, porque havia algo mais importante do que presidente X ou Y, que era salvar vidas, tá? E isso estava pouco interessando a essas pessoas. Então, hoje eu digo com total tranquilidade que pessoas escuras, pessoas baixas, que não são baixas, elas estavam baixas, estão baixas, elas talvez não tenham percebido, atuavam abertamente contra mim, com toda a garra, com todo o prazer perverso, tá? Eram as mesmas que comemoravam as mortes.
porque se mantinha uma narrativa para falar que a política aqui, embora não dependesse exclusivamente do governo federal, não estava dando certo. Então, as vidas eram jogadas para 15º plano. Então, isso tem começado a virar, só que isso teve repercussão internacional, afinal de contas, era um suposto regulador, mesmo ele não estando em capacidade, não tendo a competência para fazer tais investigações, mesmo sendo ilegal, mesmo essa investigação ter sido mascarada com um nome laranja de acompanhamento de pesquisa, sendo que a pesquisa já tinha havido terminada, então não tinha nada de acompanhamento, e de orientações, não houve qualquer orientação, deixando bem claro. Era o nome oficial do Brasil lá fora me denunciando. Então isso trouxe tudo à tona, fez com que reportagens lá fora falassem e orquestradamente, estranhamente, porém orquestradamente, algumas matérias também que publicaram fake news, que hoje nós comprovamos, de grande relevância internacional científica. Então, não é que eu estou contando algo, eu estou sofri isso. Aos poucos, na verdade, tem vindo à tona. Nós temos provocado reflexões em grandes nomes internacionais, tá? Mas principalmente aqueles nomes que não estão comprometidos com interesses secundários. Então, o grande problema foi que eu fui mencionado pelo presidente e combinado com o fato de eu ter entrado na história sem ter sido chamado. Bom, o objetivo da CPI do Senado tinha um objetivo muito claro. Ele não buscava informações, ele buscava incriminar um alvo. E surgiu que, pelo fato, e esse alvo era o presidente Jair Bolsonaro, nitidamente. Não interessava como, não interessava se eram válidos os métodos, não interessava o nível de honestidade dessas acusações. E entre elas, a proxalutamida, a qual que eu participei, se criou uma farsa, tá? Não é nem narrativa, uma farsa, de que ela fazia parte de um plano do governo, sendo que nós nunca recebemos uma ajuda sequer do governo. Foi uma pesquisa 100% independente, apolítica, sem receber um centavo ou qualquer facilitação de qualquer natureza do governo. Mas pelo fato de o presidente ter mencionado, ela acabou entrando nessa farsa histórica e, por isso, eles precisavam colocar como um crime a mais. Eles precisavam juntar o maior número de pseudocrimes dentro do relatório para acusar o presidente. E para isso tudo é válido, né? Os métodos, quando eles são desonestos, eles não levam em consideração quem está envolvido, o grau de honestidade, assim, não leva em consideração o contexto de cada um. Pedir isso é pedir demais para um patamar tão baixo, né, de análise. Então, nós temos o bandido acusando. Hoje eu vejo, inclusive, como uma honra estar nesta lista de indiciados, porque para mim é um atestado de boa índole, tá? E, obviamente, não fui convidado. Interessantemente, eu apareci lá no final. Foi conveniente. Talvez eu tivesse as respostas que eles não queriam ouvir. E pode ser bem por isso, é bem provável. Combinado com alguns tipos de desrespeitos que eles não queriam ter ao vivo. Então, provavelmente, é um dos principais motivos pelos quais eu não fui chamado. Iriam ficar registrados algumas respostas que não seriam nada interessantes para eles. Então, esse é bem provavelmente o motivo, porque meu nome foi mantido a despeito de todo o esforço de ajuda de pessoas que queriam o bem, tá? Então, a gente vê que eu fui acusado de crime contra a humanidade por salvar vidas. A interpretação está muito clara. Salvar vidas no contexto atual é um crime contra a humanidade ao olhar desses que me mantiveram e me colocaram na lista. Ou seja, ficou muito claro qual era o objetivo deles. Não houve absolutamente nenhum erro, nem ético, e nem burocrático, e nem normativo, tá? Toda e qualquer acusação veio após a mudança de comportamento do coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, por questões políticas, nitidamente políticas. A pessoa me utilizou para palanque eleitoral, a pessoa me utilizou como uma arma, como um canhão contra o presidente atual. Todo o processo em si foi ilegal. Foram processos inéditos dentro da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, deixando claro que o presidente da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa não tem uma única pesquisa publicada à luz do nosso conhecimento. Então, a seleção, obviamente, não foi por mérito, né?
o que traz questionamentos bem importantes acerca de como essa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é constituída. Foi uma comissão que atuou de forma extremamente antiética, no meu caso, sem qualquer chance de defesa verdadeira, tá? Havia possibilidades, falsas possibilidades, onde não interessava se o resultado foi bom, onde não interessava, eles buscavam encontrar nas entrelinhas, onde não existia problemas. Inclusive, o relatório final deles nos acusou de não seguir determinadas práticas que eles mesmos, em um documento de 2018, diziam que eles não seguiam, mesmo a gente tendo seguido, porque eles falharam, inclusive, em nos contar quais eram as práticas que nós não seguimos quando nós perguntamos. A menor pergunta, o questionamento por uma interpelação criminal, só perguntei 2 perguntas básicas de contradições pelas entrevistas ilegais de informações de vazamentos institucionalizados para o coordenador, e o mesmo, com a força do Estado, me acusou de perseguição, sendo que o próprio Ministério Público deu parecer favorável a mim que ele respondesse. Obviamente, ele não conseguiu responder, ele encheu linguiça e não respondeu, perguntas diretas, não conseguiu, e aí ele surtou, e ainda por cima fez uma vaquinha virtual por suposta disparidade financeira, que me causou muita estranheza, porque em que ele se embasou, é um médico mais velho do que eu, não sei qual foi o embasamento dele disso, e é um discurso dele muito carregado de um discurso de ódio, tá? Por determinadas características minhas, que ele veio a descobrir ou não, e que por ter uma proteção pelo perfil ideológico dele, jamais isso vai vir à tona. Então veio tudo isso junto. Então era muita raiva associada, eram nítidas, qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade percebia. E, novamente, somente acreditavam aqueles que tinham má fé, má índole ou interesses secundários. Então tudo isso, obviamente, tem um fundo, não existe qualquer plausibilidade, qualquer razoabilidade, e são questões completamente vazias, desprovidas de conteúdo verídico. Então, o importante é que nós fizemos uma pesquisa extremamente ética, salvamos vidas, e quem impediu de salvar mais vidas foram exatamente esses obstáculos. São culpados indiretos de muitas mortes. Bom, eu sempre digo que essa Covid, a pandemia, ela trouxe pra gente, são chamados, né? Eu era uma pessoa descrente, eu não acreditava na ivermectina como forma de prevenção de Covid-19. Isso não significa que eu era contra, tá? Eu era a favor, continuo sendo a favor, porque em se tratando de uma molécula que é sabidamente segura, com ausência de riscos praticamente, eu posso afirmar, com total tranquilidade, com custo baixíssimo, custo-benefício provavelmente muito favorável, e na ausência de alternativas terapêuticas, principalmente à época, para mim é ser minimamente humano poder oferecer essa ferramenta, já que a gente não tinha outras opções, tá? Então, só que eu não tinha a convicção de que ela fosse eficaz. E eu quebrei minha cara, isso é ciência. Fui chamado para poder organizar os dados, tá? A doutora Lucy Kerr, com toda a sua intuição, com toda a sua percepção, ela foram múltiplos acontecimentos muito felizes no sentido para ajudar. E eu fui chamado, acho que no momento certo, em meados do ano passado, de setembro do ano passado, para analisar o estudo de forma independente, uma vez que eu também não partia da premissa que funcionava, eu partia da premissa que não funcionava, então eu trouxe a visão científica cética para isso, e eu me surpreendi com os dados, tá? A gente fez a análise mais conservadora possível, a gente incluiu quem fez o uso direito, quem não usou direito, porque isso traz um estudo... Porque imagina se a gente tivesse incluído somente os pacientes que fizeram uso regular. Então, mesmo incluindo todo mundo para ver o impacto de um programa, independente do segmento desse programa daqueles que usaram, a gente encontrou uma redução na taxa de infecção em 44%. Mas mais importante do que isso, entre aqueles que se infectaram, a redução de 56% na hospitalização e quase 70% na mortalidade, tá? De novo, sem saber quem estava usando direito ou não, tá? Então, os resultados seriam ainda melhores. Então, há algumas críticas, eles não tiveram controle de quem usou direito ou não. Na verdade, nós tivemos e vamos publicar. É porque foi intencionalmente, nós não queríamos usar essa ferramenta porque a gente queria ver o impacto como um todo, tá? Na saúde pública. E os números são comprovados pelos próprios números da cidade de Itajaí,
comparando a cidade antes para depois, o número a taxa de hospitalização e a taxa de mortalidade caíram veementemente na cidade, enquanto o mesmo não aconteceu em outras cidades. Então, a gente trouxe esse estudo à tona, eu entrei com o papel de lapidar o estudo, peguei os dados crus, brutos, de mais de 223 mil pessoas, depois fomos filtrando, tá? Chegamos a 145 mil pessoas, e disso a gente foi encontrando múltiplos dados, sempre com uma combinação. E eu escrevi, basicamente fui responsável por escrever os artigos e nele eu sempre escrevi da forma mais conservadora possível, trazendo todas as limitações, sabendo quais seriam as fontes de crítica. Então deve ser por isso que o nosso artigo, a despeito de toda a polêmica, ele foi prontamente aceito. O intervalo entre que a gente publicou uma versão sem revisão para poder contar para o mundo, em que foi publicado foi menos de um mês, e isso é extremamente raro, ainda mais tendo em vista um assunto tão polêmico. E nisso ele está espalhando e ele agora está provavelmente começando a exercer algum efeito de pressão sobre as organizações internacionais, porque não há onde. Nós iremos em breve publicar os dados crus, vão poder esmagar para o dado para um lado, para o outro, vão poder fazer o que quiser, eles não vão conseguir fugir da eficácia demonstrada. Todas as ferramentas são válidas. Obviamente, graças a Deus, a gente tem tido uma redução bem importante no número de mortes. A Omicron é uma variante que não tem mais respeitado quem já pegou, quem já vacinou, mas ela é extremamente leve. Então, neste momento, a proxalutamida, graças a Deus, não se faz mais necessária, por enquanto. A ivermectina talvez tenha algum papel aí na prevenção, mas na combinação das ferramentas, principalmente para idosos, que foi onde a vacina realmente teve o benefício, o custo-benefício foi visto nos idosos, né? Já nas outras faixas etárias, em termos de mortalidade, já há mais alguns questionamentos. Mas os idosos ajudou a amenizar em algumas cepas anteriores, em especial na Delta. Então, são grandes aprendizados que a gente pode continuar utilizando em determinadas situações, em situações selecionadas. Para a Omicron, a proxalutamida não funciona tão bem. Para a Omicron, quem volta a funcionar bem, provavelmente deveria vir como hipótese para ser estudada é a hidroxicloroquina, porque a Omicron mudou a forma de entrar nas células em relação às variantes anteriores. E são aprendizados para o futuro, porque a gente não sabe o que está por vir. O aprendizado e as lições e o acréscimo científico que isso trouxe para salvar vidas agora no futuro é o que importa. Mas não se trata de uma competição. Então hoje, graças a Deus, torna-se um pouco menos útil, em parte graças à vacina, em parte graças à evolução do vírus, que se tornou menos letal, menos agressivo. Então, eu acho que para um futuro, talvez isso vá nos servir bastante. Espero que não precisemos deles, mas a informação está aí. E muitas dessas informações só vão ser reconhecidas daqui a algum tempo. Pacientes de alto risco, não há questionamentos em relação ao custo-benefício. Tudo eu avalio o custo-benefício, eu não gosto de... Para adultos jovens sem comorbidades, eu acho que pode haver benefícios para cepas mais graves, e sendo que para cepas mais leves esse custo-benefício já é mais questionável. Para crianças, eu ainda não vejo segurança suficiente, tá? Espero que não tenha nada, porém, os efeitos no médio e longo prazo são incertos. É uma desonestidade intelectual garantir a segurança delas, tal qual que a própria empresa não garante, né? Então, uma resposta muito simples. Há segurança? Se houvesse, a empresa garantiria. Espero que não haja nenhum problema com as crianças mesmo, tá? Acho que não haverá, torço que não haverá, mas que os efeitos são incertos, essa é a forma mais adequada de explicar o momento atual. Para a Omicron não adianta vacinar, as vacinas com as plataformas atuais não abrangem a Omicron, então depende muito de caso a caso.
O que me questiona são a falta de transparência nas informações dos resultados dos estudos, a supressão do questionamento, porque é muito fácil você travestir o questionamento de negacionismo, que alguns têm. Eu não questiono vacinas em redes sociais, porque não compete a mim, porque competiria no sentido de questionar, mas porque isso pode influenciar na ajuda que eu posso dar através de outras modalidades, isso pode influenciar na minha possibilidade, na minha oportunidade de mostrar os nossos achados com outras modalidades terapêuticas. Há pessoas que trazem os questionamentos e é muito conveniente essa confusão, essa mistura entre chamar qualquer pessoa que tente trazer uma ponderação. É muito conveniente chamá-la de negacionista, chamá-la de fake news, né? Porque aí é a melhor forma que você tem de impedir a discussão sobre o assunto. E nessa mesma ordem não existe, por exemplo, passaporte sanitário, não existe qualquer critério para o passaporte sanitário. Você é a favor ou você é contra o passaporte sanitário? Talvez fosse uma pergunta que viesse a seguir, eu já trago porque ela vem na rede. É o seguinte, antes de se discutir se é a favor ou contra, tem que estabelecer qual é o critério para haver passaporte sanitário. O critério de interrupção da transmissão, é o pensamento no coletivo. Seria um pacto social de impedir que outras pessoas peguem. Então esse teria um grande benefício do passaporte sanitário. Só que simplesmente isso não acontece. A interrupção da transmissão não acontece. Então não há qualquer critério minimamente razoável, científico ou embasado para o passaporte sanitário. Então, tendo em vista em que o passaporte sanitário tem sido usado com base zero em aspectos científicos, tão somente em aspectos ideológicos ou filosóficos, ou outras motivações, torna-se um controle social, ao meu ver, hoje. Tá? Talvez as pessoas não percebam que isso esteja acontecendo, talvez aqueles que estejam impondo, algum deles também não esteja percebendo isso. Mas quando você traz a razoabilidade, o bom senso, a noção, para entender o que leva ao passaporte, que é algo que gera tanta restrição, ele precisaria trazer um grande benefício social e atualmente ele não traz. As provas estão aí à torta direita de cruzeiros com todos que fizeram PCR vacinados, há aumento da transmissão nos países igualmente se tem ou não controle de passaporte sanitário. Não existe nenhum indicativo do contrário na prática, na vida real. Então, manter o passaporte sanitário atualmente é um dos maiores símbolos da desonestidade e do controle que nós queremos exercer num falso nome da saúde. Se meus estudos não tivessem sido politizados, se não tivessem sido usados de forma perversa, 100 a 200 mil vidas hoje estariam aqui, pelo menos. Recentemente, o relatório da Conitec recomendando contramedicamentos do chamado kit Covid foi barrado pelo secretário do Ministério da Saúde, Dr. Hélio Angotti. O que o senhor achou da atitude do secretário? Eu achei um grande herói, porque é um relatório de excelente qualidade, o relatório da Conitec, feito por uma equipe de altíssima capacidade. Porém, os métodos utilizados, o fluxo de como foi realizado e a completa ausência de contextualização da pandemia como contexto para a realização dessas diretrizes, foi onde incidiram os erros, incluindo nessa história uma não resposta aos meus questionamentos realizados ao longo da realização desse relatório, da qual eu participei como membro ativo, tá? Eu fui responsável também. O Hélio realizou uma resposta que para mim não é uma resposta, para mim é uma obra-prima de bioética aplicada à Covid-19. Isso é uma resposta independente de afinidades ideológicas, políticas, pessoais, etc. É uma resposta minha sobre o relatório que ele produziu. Foi uma atitude heróica, porque ali ele está ensinando, não só ao Brasil, mas ao mundo, como se deve tratar uma doença cheia de incertezas e que gerou tantas mortes. Tá? Que nós temos que olhar para o paciente, que o médico precisa exercer a medicina mais do que nunca. A medicina é lidar com o paciente, conhecer a doença, conhecer a fisiopatologia para poder atuar, mais do que você lidar tão e somente com telas de computador e atuar de forma robotizada.
porque são vidas que precisam ser salvas, tá? O paciente não pode esperar evidência, o paciente não pode morrer por conta de supostas dúvidas. Como existe uma completa desconexão entre o que deveria ser feito e o que tem sido feito, porque o controle ele é muito mais decorrente das vontades políticas e interesses do que o que deveria ser realizado. Então, por exemplo, a partir do momento que as mortes reduziram drasticamente, graças a Deus, passou-se a causar medo pelo número de casos e não mortes. Então, as mortes foram esquecidas e se recentralizou, recanalizou as notícias assustadoras para o número de casos. Então, existe um controle necessário por trás. Então, isso daí vai ser definido não quando a doença melhorar, mas sim quando nós decidirmos normalizar nossas vidas. Bom, um pesquisador que não está associado a universidades, que não recebe financiamentos de grandes indústrias, digo grandes de centenas de bilhões de dólares, um pesquisador que quer descobrir novas fronteiras e não somente replicar estudos de moléculas e receber muito bem por isso, ele enfrenta múltiplas barreiras. Ele enfrenta a barreira de poder esbarrar em interesses contrários, e isso é fato, isso nós experimentamos na pele durante a pandemia. A barreira da vaidade dos egos que às vezes podem ser feridos por trazer respostas que outros não trouxeram. A ausência de suporte, inclusive institucional, a ausência de suporte midiático, porque nós não conseguimos ter qualquer tipo de influência, nenhum desses patamares, também nos jogam contra, né, tudo isso. Então, são múltiplas barreiras, são múltiplas batalhas que precisamos enfrentar para mostrar uma possível solução, principalmente quando ela não é aproveitável por interesses secundários. Atualmente estão em curso vários estudos com a proxalutamida, tanto em pacientes ambulatoriais quanto pacientes hospitalizados. Os estudos até agora mostraram resultado, pelo que nós sabemos, tanto que eles não foram interrompidos, eles ainda não mostraram resultado suficiente para gerar o que chamamos de significância estatística. Eu tenho desaconselhado abertamente a continuação desses estudos por enquanto. Por quê? 2 grandes motivos. Os estudos, eles detectam diferenças na hospitalização. Graças a Deus, o número de hospitalizações está sendo muito baixo. Então, não se conseguirá detectar diferenças que sejam estatisticamente significantes, porque nos 2 grupos o número vai ser muito baixo. De novo, algo muito positivo, causado pela vacina, será maravilhoso, independente da causa. Isso é ótimo. E o segundo motivo é porque a variante Ômicron, ela perde completamente a eficácia, ou pelo menos parcialmente a eficácia de uma medicação como a proxalutamida. Não é porque nós descobrimos, nós somos os que trouxemos a teoria, que vamos ter alguma droga de estimação. Eu falo, Ômicron não responde bem com antiandrogênicos, porque ela usa outra forma de entrada nas células. Então eu recomendo abertamente que os estudos sejam interrompidos, pelo menos temporariamente. Eles não vão mostrar um resultado que seja fiel. E que sejam claros que essa eficácia que foi vista nas variantes anteriores é improvável que seja vista. Tal quais outros medicamentos, como o Paxlovid da Pfizer, como a Molnupiravir da Merck, é bem improvável que eles mantenham a sua eficácia na Ômicron. Tá? Talvez seja por isso que os estudos não sejam também realizados na Ômicron. Faltam os estudos confirmatórios, mas não estamos no correto tempo para eles. Tá? Se fosse uma pandemia focada em salvar vidas, as exigências levariam em consideração o contexto atual e já teriam sido aprovadas, e a molécula já estaria sendo vendida, inclusive a um custo bem baixo. Tá? Então, a proxalutamida, se fosse numa pandemia onde a ciência estivesse humanizada, onde as agências regulatórias fossem humanizadas e estivessem preocupadas em salvar vidas, bem provavelmente a proxalutamida não estaria não somente aprovada, como estimulada, assim como outras terapias também. Mas se trata de uma pandemia em que existem barreiras burocráticas determinando, exigindo padrões regulatórios em que somente drogas patenteadas de altíssimo custo, com pesquisas clínicas de altíssimo custo, pudessem entrar na história. Então, num cenário ideal, num cenário humano, num cenário decente, num cenário de bom senso, ela estaria já sendo
oferecida, mas não se trata desse momento. Então, obedecendo às mais rígidas regras, ela precisa de estudos confirmatórios para mostrar, só que trata-se basicamente de uma outra doença, a Covid atual causada pela Ômicron, não é mais a Covid causada pela Delta ou pela variante Gama, que foi a pior variante que nós já tivemos até hoje. Então são essas as barreiras. Fora também o uso da proxalutamida para câncer de próstata, que deve estar mais próximo, e também potencialmente no futuro breve para câncer de mama. Eu não tenho muita opção que não acreditar por diversas situações. Eu acredito por vivê-las muito vividamente, vamos dizer. Intuição, sexto sentido, como preferem dizer. Como um cientista acredita nisso? Eu falo com total tranquilidade. Não seria exatamente separar a ciência de espiritualidade no sentido de tirar conclusões não científicas, mas a espiritualidade como guia para os avanços científicos, tá? E essas mensagens, essas missões acontecem não são à toa. Todas as conquistas até hoje, pessoais, profissionais, não foram à toa, e elas vêm juntas com responsabilidades, com missões que são missões que gritam pela sua presença, pela sua ação. Então, eu vejo muito acima de religião A ou B, os princípios básicos humanos como principal objetivo, né, para a nossa evolução. Então, vários sinais de elevação espiritual, como uma perda da capacidade de condenar as pessoas, saber diferenciar o que é atitude do que são as pessoas, a percepção de sinais, tudo isso eu não tenho medo de falar que eu acredito, tá? Eu acredito mesmo. E aqueles que dizem que um cientista que acredita nisso não é cientista, eu digo que é o contrário, porque quanto mais você pesquisa, mais misterioso fica, menos nós temos as respostas. A verdadeira pessoa que abre de verdade, o verdadeiro cientista sabe muito bem disso. Trata-se de um momento completamente novo da história da humanidade, com situações completamente novas. É uma pandemia global, no sentido de globalizada, não só porque a pandemia, por definição, ela é uma epidemia acontecida em diversos continentes, e que ela tem nos trazido diversos aprendizados com muita dureza, com muitas perdas que são extremamente dolorosas, mas que da onde nós temos que aprender muito, da onde nós aprendemos muito, e que nós vamos sair dessa muito melhor do que nós entramos. Pode ter certeza.